que você esteja bem, que você esteja em paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, leremos o verso 28. Leremos do 28 ao 30, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este aqui é um convite do Senhor Jesus, um convite maravilhoso, um convite que é estendido a todas as pessoas. Este convite ele é universal. Esse convite ele não é condicional. Esse convite não está restrito apenas a um grupo de pessoas. Mas o convite é para todas as pessoas, independente da situação em que a pessoa vive, do que ela já fez, do que ela deixou de fazer, pessoas de todas as nações, pessoas de todas as etnias, enfim, o convite é aberto a todas as pessoas do mundo. E Jesus diz: vinde a mim todos, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, continua o convite, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o resultado de aceitar este convite é achar descanso para a sua alma, porque o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. É um convite lindo, é um convite precioso, é um convite que nos traz alegria, porque em meio às provações da vida, aos cansaços, aos sobrepesos que coisas, situações, pessoas muitas vezes nos colocam ao longo da vida, Jesus promete nos dar alívio e descanso. Mas, embora este convite seja um convite amável, um convite gentil, um convite eficaz, porque Jesus, de fato, ele cumpre o que ele promete. Esse convite tenha todas essas virtudes e seja um convite universal, aberto para todas as pessoas, muitas pessoas não aceitarão este convite. Muitas pessoas já passaram pelo mundo, carregaram fardos pesadíssimos, ficaram cansadas, ficaram com suas almas gemendo, fervendo, sobrecarregadas pelas dificuldades da vida, sejam elas por culpa ou por problemas, circunstâncias pelas quais essas pessoas passaram, e essas pessoas já nem estão mais neste mundo e não aceitaram este convite. Outras estão vivas agora, talvez passando por dificuldades, sobrecargas, pesos, fardos pesados, carregando jugos que subjugam, sem querer entrar em contradição nas palavras, jugos que subjugam de fato as pessoas, e assim mesmo essas pessoas não aceitarão este convite gentil e doce de Jesus Cristo. Michael Lovett disse certa vez que muitas situações e muitas questões pessoais farão as pessoas trocarem os valores, e essas pessoas não aceitarão ir a Cristo.
pessoas que não irão a Cristo, mesmo passando provações e sendo sobrecarregadas. Aquela frase feita que existe no meio cristão, quem não vem pelo amor, vem pela dor, essa frase é falsa. Todos que vão a Cristo vão por amor, mesmo que seja em momento de dor. E muitos, mesmo em momentos de dor profunda, rejeitam a Cristo, recusam a Cristo. Muitos não querem o convite de Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitos recusam este convite. Por que será que pessoas recusam este convite? Na própria Bíblia nós encontramos algumas situações que nos mostram, a Bíblia é o espelho, é o reflexo da vida cotidiana de todas as eras. E nós vamos encontrar alguns motivos pelos quais as pessoas rejeitam esse convite amável de Cristo. O primeiro deles nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 18, no verso 10. Lucas, capítulo 18, no verso 10. Jesus diz assim, olha só: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Bens, muitas vezes, vão impedir as pessoas de ir a Cristo. Não o fato de ter os bens, não o fato de ser rico. Muitos ricos vão a Cristo. Mas o fato do coração dessas pessoas estarem nos bens, estarem nas riquezas. Pessoas que colocam os bens e a riqueza acima de Cristo e acima do seu evangelho, essas pessoas não irão a Cristo. Porque o objetivo delas, o alvo delas, o coração delas está fundamentado nessas riquezas, e essas pessoas não irão a Cristo. Outra situação que fará com que as pessoas troquem os valores e também não se acheguem, não se aproximem de Cristo e não aceitem este convite de Cristo, está também aqui em Lucas, capítulo 18, mas a partir do verso 10. Jesus diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só que coisa. Ele não orava de si para Deus. Ele orava de si para si mesmo, segundo as palavras de Jesus. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então aquele homem que orava de si para si mesmo chamava o alvo de sua oração de Deus. Ó Deus, graças te dou. Mas ele orava de si para si mesmo.
O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Primeira coisa que nós vemos que impede muitas pessoas de irem a Cristo são os bens materiais, as riquezas, o priorizar estas coisas materiais. A segunda questão que nós vemos aqui, segunda troca de valores que nós vemos que impede pessoas de ir a Cristo, é a exaltação pessoal. Pessoas que se exaltam mais do que a Deus. Pessoas que buscam glória nesta terra. Pessoas que buscam ser honradas. Pessoas que querem ser louvadas pelos homens. Pessoas que se sentem boas. Exatamente, pessoas que se sentem boas. Pessoas que se auto-justificam diante de Deus. Ó Deus, te dou graças porque eu não sou como outras pessoas que roubam, que fazem isso, que fazem aquilo. Eu não. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho um ótimo coração, eu não peco, eu não faço mal a ninguém, eu ajudo a todos, eu sou uma pessoa muito boa. Essa pessoa está orando de si para si mesma, porque ela está fazendo uma exaltação pessoal. Jesus diz que entre esse fariseu que se exaltava a si mesmo e o publicano que não ousava nem levantar os olhos aos céus, ele apenas batia no peito e falava: Senhor, sê propício a mim que sou pecador. Reconhecia que era falho e pecador. O Senhor Jesus nos assegura que quem foi justificado foi o humilde, que reconhecia suas falhas, os seus erros, sabia que não era uma pessoa perfeita, e não aquele que achava que era perfeito e ainda agradecia por não ser igual a outras pessoas. Uma outra coisa que nos impedirá de vir a Cristo é a arrogância do pecado. Não reconhecer o próprio pecado e viver sob a arrogância do pecado. O pecado torna a pessoa arrogante, irmãos. Nós vemos lá aqui mesmo em Lucas, capítulo 23, na passagem da crucificação, haviam ali dois ladrões. Lucas 23, no verso 39, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Este não pediu misericórdia. Esse não falou para Cristo: Senhor, o Senhor é justo, o Senhor nada fez, nós somos pecadores, esta cruz de fato é justa para nós, mas para o Senhor não. Me perdoa. Falasse como o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com teu reino, no teu reino. Este ladrão não. Este ladrão, ele mesmo sabendo que estava à beira da morte, ele não reconhecia Cristo, ele não acreditava, ele não aceitava, e ele ainda tinha a arrogância nos seus últimos momentos de vida, ele ainda tinha uma arrogância para blasfemar contra Deus. É interessante que Paul Washer, em um de seus sermões, ele disse certa vez que mesmo que aquelas pessoas que estão no inferno, aquelas pessoas estão blasfemando contra Deus. E mesmo, Jesus não vai fazer isso, mas mesmo que Jesus abrisse a porta do inferno e desse uma segunda chance para essas pessoas, elas voltariam para cá e continuariam blasfemando contra Deus. A arrogância do pecado afastará as pessoas de Deus.
Uma outra troca de valor, uma outra situação que também afastará as pessoas de Deus é a procrastinação. Procrastinação quer dizer ficar adiando sempre uma decisão, é procrastinar. Ficar adiando sempre uma decisão. E nós vemos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 19. O rei Agripa diz a Paulo, Atos dos Apóstolos 26, verso 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Aquele rei que estava julgando a Paulo pede para ouvir Paulo, deixa eu ouvir a sua defesa. E Paulo prega o evangelho para ele. E ele fala: por pouco me fazes persuadir ser um cristão. Eu quase aceitei, mas eu vou, quem sabe, deixar para depois. O faraó, quando Moisés estava levando ali a palavra de Deus para o faraó: deixa meu povo ir para que me preste culto no deserto, para que me rendam glória, deixa meu povo ir. E o faraó falava não, e Deus enviava as pragas, e Moisés voltava lá, e tudo se repetia. Um dia o faraó pede para Moisés: ore a seu Deus por mim. E o Moisés fala: quando você quer que eu ore? E o faraó fala: amanhã. Amanhã. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho meu estado aqui, meu status, minha posição de rei, minha autoridade terrena, minha glória secular. Deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Amanhã você ora ao teu Deus por mim. Procrastinar é deixar para mais tarde tomar a decisão mais importante da sua vida. Algumas pessoas dizem: não, eu não vou aceitar esse convite de Cristo agora. Vou primeiro terminar minha faculdade. Depois que eu casar. Depois que eu aposentar. Depois que eu ganhar algum dinheiro, aí eu vou trabalhar na obra de Deus. Eu vou aceitar o convite do Senhor Jesus. E a procrastinação, ela é o adiar sem fim. Essas pessoas vão adiando, até que não tenha mais futuro. Até que não tenha mais um amanhã para ela dizer: amanhã farei. A procrastinação impede as pessoas de virem a Cristo. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. A palavra de Deus diz que o tempo oportuno é hoje. E ainda diz: quando ouvis a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, como fazem os ímpios, como fazem os pagãos. A procrastinação afasta a pessoa de Deus. Uma outra coisa que afasta a pessoa de Deus é a idolatria. O Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 20, mas vamos, João 8, de 20 a 45, mas vamos ler somente o verso 44. E olha só que palavra dura que Jesus dá para essas pessoas. João 8, 44. Irmãos, é o Senhor Jesus que está dizendo isto. E ele diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E no verso anterior, Jesus diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Pessoas que estão satisfazendo o desejo de ídolos, o desejo de demônio, o desejo do tentador. Essa é a pura verdade, irmãos. Muitas pessoas estão neste mundo
satisfazendo os desejos do diabo, os desejos do tentador, do vil tentador, daquele que não é só inimigo de Deus, mas é inimigo do homem. E aqui Jesus diz assim: olha, vocês são filhos do diabo porque vocês querem fazer a vontade do seu Pai. Vocês não querem fazer a vontade do meu Pai Celestial que me enviou. Vocês querem fazer a vontade do seu Pai. Palavras duríssimas e fortes. Pessoas que querem fazer a vontade do mal e não a vontade de Deus. Pessoas que estão predispostas a viverem dessa forma, satisfazendo os desejos do mal. Algum tempo atrás, antes da minha conversão, eu me lembro que eu vivia numa situação e não era convertido, não conhecia as coisas, até conhecia um pouco da Bíblia, acreditava em Deus, sempre acreditei em Deus, nunca fui um ateu, mas eu não era convertido e eu me lembro que eu planejava fazer determinada coisa que era errada. Eu planejava. Amanhã, depois de amanhã, eu vou em tal lugar e vou fazer tal coisa e tal. Não era nada que seja contra a lei, nada assim. Não era nada disso. Mas era pecado diante de Deus as coisas que eu fazia. E eu planejava fazê-las. E depois eu descobri na Bíblia que bem-aventurado aquele cujo o espírito não há dolo. Dolo é a premeditação das coisas, a premeditação do mal. Ter o dolo é ficar planejando, maquinando fazer o mal. Algumas pessoas, mesmo que se dizem cristãs, elas maquinam o mal contra o seu marido ou contra a sua esposa. Elas estão maquinando o mal contra aquela pessoa que vive com ela confiadamente. Elas planejam adultérios muitas vezes, ou fazer algo que seja mal para o outro que confia nela, que convive com ela em confiança. A palavra de Deus fala, não me recordo agora onde, mas não maquine o mal contra aquele que vive com você confiadamente. E a pessoa que tem o dolo, ela vive planejando fazer o mal. E Jesus diz aqui que os filhos do diabo querem satisfazer a vontade do seu Pai. É fato, irmãos, que nós erramos, nós não estamos, enquanto estamos neste mundo, nesta vida, nós cometemos erros e pecados, mas nós não podemos viver em pecado, nós não podemos planejar o pecado. Se errarmos, vai ser aquele erro de impulso involuntário e teremos um arrependimento forte, um inconformismo por ter feito aquilo, e confessamos e abandonamos e seguimos em frente com força, confiando em Deus para não pecarmos mais. E todo o nosso esforço é no sentido de não pecar mais. Planejamos as coisas do alto, as virtudes, aquilo que há de boa fama, aquilo que é bom, aquilo que tem alguma qualidade, e não o que é mal. Então, a procrastinação e a idolatria, que é colocar outras coisas, outras vontades e outros desejos acima da vontade de Deus, nos impedirá pessoas de aceitar o convite doce e amável de Cristo. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É engraçado que a gente vê pessoas até dizer: Deus se esqueceu de mim, quando na verdade o convite está exposto. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Será que de fato as pessoas querem aprender de Cristo? Ou será que as pessoas querem satisfazer os desejos do mal? A idolatria, que é colocar coisas, ou pessoas, ou ídolos acima de Deus para servir às vontades, afastarão as pessoas
de aceitarem esse convite de Cristo. Uma percepção defeituosa da realidade, uma visão desfocada, ou até mesmo uma incredulidade, impedirá pessoas de irem a Cristo. João capítulo 6, verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o poderá ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Lucas capítulo 6, verso de 60 a 65. Então, uma percepção errada, uma visão desfocada da vida impedirá as pessoas de irem a Cristo. É duro esse discurso. Quem pode ouvir isso? Quem pode ouvir tais palavras? Então quando eu faço os meus desejos, estou fazendo, quando eu satisfaço a minha carne, eu estou fazendo a vontade do diabo. Isso é muito duro para eu ouvir. Eu não quero ouvir essas palavras. Quem pode ouvir isto? E Jesus fala: por que você murmura? A carne para nada aproveita, mas o Espírito é vida. E as palavras que eu tenho te falado são Espírito e são vida. Mas entre vós há uns que não creem, são incrédulos. Vocês têm uma visão desfocada do meu discurso. É isso que Jesus está falando. Vocês têm uma percepção errada do que eu estou falando. Vocês não conseguem entender o que eu estou dizendo. Vocês trocam de valores de forma muito natural. Mas só que o caminho de vocês é para a morte. Eu estou dando palavras de espírito e de vida. Mas entre vós há alguns incrédulos, que pela sua percepção desfocada dos fatos, das palavras, não entende o discurso e fala: não quero ouvir essas palavras. Eu me recuso a ouvir essas palavras. Eu não quero ouvir isto. Essas palavras são duras demais para mim. Eu prefiro ficar exatamente do jeito que eu sou. É como aquele doente que ele vai morrer, ele vai sofrer dor, ele vai morrer se ele não tomar determinado remédio. Mas ele fala para a enfermeira: não, esse remédio é muito amargo, eu não quero tomar. Esse remédio é amargo demais para mim. Essa injeção é muito dolorida. Eu não quero tomar essa injeção dolorida. Eu prefiro sofrer a dor aqui na minha fase terminal e morrer do que tomar essa injeção dolorida e viver. E produzir novas coisas. É uma visão desfocada. É uma percepção desfocada da vida. Essas pessoas acham que essas palavras duras de Cristo são palavras de condenação, são palavras para puxar para a vida, para acordar a pessoa, para fazer despertar o Espírito. Efésios 2 diz que é Cristo que nos vivifica. Estávamos nós todos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, juntamente com Ele. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem de nós. Então a única fonte dessa graça é Ele mesmo. Mas muitos de nós acham o discurso duro. E não queremos ouvir esse discurso, não queremos o remédio. Queremos a morte. Por mais que a pessoa queira viver neste mundo, não dá para segurar com as mãos, irmãos. Este mundo aqui é temporal, passageiro. Ele está nos oferecendo vida e espírito de vida.
Palavras duras que trazem vida. As palavras doces, as palavras que queremos ouvir, nos levam à morte. Quando eu era criança, minha mãe falava: o que arde cura. Naquela época era mentiolate, né? Mentiolate, né? Eles falavam assim. Passava ali quando a gente se machucava, aquilo ardia demais. A gente morria de medo daquilo lá, né? Mas não podia deixar infeccionar o machucado. E a minha mãe falava: o que arde cura. Às vezes a palavra dura traz a vida. E finalmente, irmãos, aquele que acha que tem poder, ter o status, ter a posição de poder, impede a pessoa de ir a Cristo. Foi o caso de Pilatos, né? Aqui mesmo em João, capítulo 19, no verso 12. Até outro dia eu preguei, né, sobre a crucificação, sobre Pilatos, julgamento de Cristo. João capítulo 19, verso 12. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se solta este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. E Pilatos sabia que o certo era soltar Cristo porque ele não havia cometido crime nenhum para ser morto na cruz. Mas a posição dele, o medo de perder a posição que ele tinha na terra, medo de perder o poder que ele tinha, o impediu de ir a Cristo. Então, posição impedirá pessoas de ir a Cristo. Passar por salvo sem ser. Aquelas pessoas que gostam de usar jargões evangélicos e achar que são lavadas e remidas pelo sangue, mas vivem totalmente em pecado, totalmente fora da Bíblia, sem confiar nas promessas e sem seguir os mandamentos bíblicos. Isso impede a pessoa de ir a Cristo porque ela pensa que ela já está lá. Prioridades invertidas impedem pessoas de ir a Cristo. Então nós vemos aqui que o orgulho, bens materiais, arrogância do pecado, procrastinação, idolatria, incredulidade, posição social, passar por salvo sem ser e prioridades invertidas são algumas das questões, dos elementos que impedem a pessoa de vir a Cristo. É possível que pessoas também nos afastem de Cristo. Nós temos visto que somente ser religiosos não nos leva a Cristo. Nós devemos seguir de fato as Escrituras, cultuá-lo, congregar, cultuá-lo e seguir as Escrituras no dia a dia. Não deixe que nada tire você do caminho verdadeiro. Eu quero terminar essa mensagem aqui, o tempo acabou, né? Mas lendo novamente o convite. Quebrante seu coração ao escutar este convite. Escute, procure escutar o próprio Cristo te convidando. Ponha-se em situação de humildade agora, interna, no seu coração. Se possível, feche os teus olhos e abaixe a cabeça. Abaixe a cabeça. Não para mim, irmãos, que sou um pecador pior do que você que está me ouvindo. Mas a voz de Cristo. Feche os olhos e abaixe a cabeça ao convite de Cristo e aceite-lhe todo o teu coração. O Senhor Jesus diz assim: feche os teus olhos, abaixa a cabeça. E o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pense nisso. Deus abençoe a sua vida e não deixe que nenhuma dessas situações te impeçam de aceitar o convite amável de Cristo, porque Ele é Espírito e é vida. Deus te abençoe.